Muito bem, amigos, que Deus abençoe a sua vida em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos aqui para compartilhar ao seu coração aquilo que do Senhor temos recebido no nome de Jesus. Olá, amigos, olá, irmãos, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus. Amigos, hoje quinta-feira abençoada, tivemos uma reunião muito abençoada aqui na Igreja da Graça de Mostardas e Deus nos deu a oportunidade de trazer essa mensagem para o povo dele, para o seu rebanho, e assim também queremos compartilhar o seu coração de uma maneira resumida nesta oportunidade aqui, crendo que Deus ele tem a palavra que você precisa receber para ter a direção dele na sua vida e assim vencer, seja qual for as adversidades que você esteja ou vier a enfrentar no nome de Jesus. O título da mensagem que Deus colocou no nosso coração fala sobre apesar dos nãos, das rejeições, das negatividades, siga, continue semeando a fé. Continue na fé. Então, essa mensagem, ela falou muito forte ao nosso coração. Por que Deus, ele deixou esta orientação? Porque ele sabe que na caminhada da fé existirão muitos nãos que iremos receber. Existirão muitas rejeições. Existirão perseguições, existirão negatividades se levantando contra a nossa vida. Mas apesar de tudo isso, Deus ele quer que nós entendamos uma coisa, que nós venhamos nos guiar pela palavra, apenas a palavra dele, não pela circunstância, não por aquilo que se levanta contra a nossa vida ou a nossa fé, mas sim por aquilo que Deus ele nos promete. Ele fala ao nosso coração pela palavra, pelas escrituras. E assim, uma vez que nós permanecemos na fé, plantando, semeando a semente da fé, lá na frente nós iremos desfrutar, conquistar, receber uma colheita muito grande em nome de Jesus. Ali no livro de Mateus, capítulo 10, no versículo 22, como introdução da nossa mensagem, o Senhor Jesus ele fala da seguinte maneira, Mateus capítulo 10, versículo 22. E odiados de todos seres por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Odiados por todos sereis. Jesus falou que por motivos de abraçarmos a fé em Cristo, nele, nós iremos atrair para nós o ódio de muitas pessoas, o ódio do inferno. Nós iremos atrair muita negatividade contra a nossa vida, simplesmente por abraçarmos a fé no Senhor Jesus vivo e ressuscitado. Simplesmente por rejeitarmos todo tipo de engano e abraçarmos a fé tão somente no Senhor Jesus. E ele falou que isso iria acontecer. Porém, ali no finalzinho ele fala, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, quem permanece na fé, quem permanece semeando a fé, vai ter o que colher, vai ter uma recompensa, vai ter uma colheita, vai alcançar um resultado positivo. Mas a pessoa que se deixa levar pela circunstância, que se deixa abater pelos nãos que ela recebe, pelas rejeições e negatividades que ela recebe, essa pessoa acaba não semeando e não tendo o que colher de bom. Mas Jesus ele deixou muito claro, vocês vão receber nãos, vocês vão receber perseguições, vocês vão receber até mesmo ódio, mas
Se vocês permanecer na fé, permanecer semeando a fé, permanecer firmados na palavra, no propósito de Deus, vocês vão ter uma grande colheita. Vocês serão salvos. Vocês terão tudo que eu tenho preparado para a vida de vocês. Então, meus amigos, é importante, é fundamental a gente entender isso. Não é porque a gente abraçou a fé no Deus vivo que não virão os problemas, não virão as dificuldades, não virão as adversidades. Muito pelo contrário, virão sim, e virão toda a ira do inferno tentando nos destruir, nos afastar do caminho, nos afastar do Deus vivo. Porém, toda essa ira, toda essa afronta, ela não terá poder algum na nossa vida. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mais são os que estão conosco, o exército de anjos de Deus que lutam em nosso favor, do que aqueles que lutam contra a nossa vida e a nossa fé. Amém? Então, meus amigos, entendamos, não é porque abraçamos a fé em Cristo que as dificuldades não virão. Pelo contrário, elas virão. Porém, Jesus deixou muito claramente o ensinamento, a orientação para a nossa vida. Diante das adversidades, dos obstáculos, diante dos nãos, nós devemos permanecer semeando a fé, semeando a palavra, semeando um bom testemunho, semeando uma vida de comunhão pessoal com Deus. E assim nós teremos uma grande colheita lá na frente, sobretudo na eternidade, no reino de Deus. Amém? Amigos, nós queremos tratar aqui de alguns pontos que Deus fala com os seus servos sobre esse princípio de permanecer semeando a fé, apesar dos nãos, das rejeições que a gente recebe na caminhada. Então, lá em 1 Coríntios, vamos ver ali, no versículo capítulo 9, 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 1 e 2, nós vamos ver o que Deus ele traz para nós através da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, abençoado, que abençoou, que salvou muitas vidas, que foi uma grande bênção nas mãos de Deus. Mas ele testemunha algo que aconteceu no ministério dele, e isso traz para nós uma lição muito importante. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2, vai falar assim: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra do Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu povo, apostolado no Senhor. Amém. O versículo 2 ele fala: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós outros. Aqui ele estava falando com o povo de Corinto. Ele estava dizendo que se havia aqueles que não aceitavam ele como um homem de Deus, um mensageiro de Deus, havia os que iriam aceitar, havia os que aceitavam. Se existia aqueles que não aceitavam a mensagem que ele trazia da parte de Deus, haveria e havia os que aceitavam. E por isso ele continuava trazendo a mensagem de Deus, porque valia a pena. E a mesma coisa para nós, meus amigos. Muitas das vezes nós oramos pela nossa família, familiares, por pessoas, e essas pessoas estão com o coração no momento fechadas para o Senhor Jesus ressuscitado, vivo, único Deus, mediador. Porém, o tempo passa. Muitas das vezes a pessoa que antes tinha um coração fechado já não tem mais. Deus trabalha no coração do ser humano.
Deus sabe fazer a obra de salvação em cada vida. Então nós temos que entender, não é porque uma pessoa disse não para Jesus hoje, que ela vai dizer não amanhã. Então muitas pessoas buscam pela família, buscam pelos familiares, e às vezes se decepcionam, se frustram, se entristecem, e até largam de mão, desanimam, deixam de acreditar na obra de Deus na vida daquela pessoa. Mas o apóstolo Paulo, ele disse, se há os que não aceitam, há os que aceitam. Se há os que não creem, haverá os que creem. Amém? Então isso é para nós. Muitas das vezes nós recebemos nãos da nossa família. A gente convida a pessoa, por exemplo, para ir em um culto. Nós oramos pela conversão da pessoa e aparentemente o resultado não vem. Ou ela diz não claramente, eu não quero saber disso, eu não vou, eu não quero, eu tenho a minha religião, eu tenho a minha fé, isso e aquilo. Mas você não pode desistir. Nós não podemos desistir da salvação dos nossos amados e da nossa família. Nós temos que continuar orando pela salvação, orando pelo bem deles, buscando por eles e levando um bom testemunho da nossa fé, levando sempre que Deus der a oportunidade, uma palavra de fé para semear no coração deles. Por quê? Porque é assim que Deus faz a obra. O Espírito de Deus trabalha nos corações, porém a palavra dele precisa ser semeada para ele agir em cima daquela palavra que é semeada. Então tudo isso nós entendemos que é um processo, e aqueles que desistem porque receberam não, porque foram ali frustrados na expectativa, a pessoa acaba não tendo uma grande colheita lá na frente, porque ela desistiu, ela não continuou semeando, e quem não planta, não colhe. Então, diante de nãos, diante de rejeições, diante de frustrações, nós temos que continuar na fé, permanecer semeando a fé, para então podermos ter uma colheita lá na frente, no nome de Jesus. Amém? Ele falou assim no versículo 2, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Amém? A mesma coisa, meus amigos, dentro da igreja, dentro das igrejas, sempre haverá aquelas pessoas que realmente querem Deus, que estão com o coração totalmente aberto para o pastoreio de Jesus Cristo. E sempre haverá, nesse plano, nessa vida, sempre haverá aqueles que não querem Deus, que querem os benefícios, mas não querem um compromisso com Deus, não querem viver para a glória de Deus, não querem negar a si mesmo para abraçar a vontade, o chamado do Senhor Jesus. Aqueles que não aceitam a palavra de cuidado, de pastoreio, de correção, de disciplina, que não aceitam Jesus. Aceitar Jesus é aceitar a palavra dele. Quem não aceita a palavra de Jesus, não aceita Jesus. Ah, mas alguém pode dizer, eu orei, eu aceitei Jesus, eu declarei que eu aceito Jesus. Mas quando a palavra vem ao coração, é aí que está a diferença. Se a pessoa aceita a palavra, se a pessoa se examina e se corrige de acordo com a palavra que Deus traz ao seu coração, então essa pessoa verdadeiramente, ela aceitou Jesus. Porém, se ela aceitou de boca, mas ela não aceita a palavra, então esse aceitar é apenas teórico, mas não verdadeiro. Então, meus amigos, é importante a gente entender isso. Amém? Há aqueles que aceitam e aqueles que não aceitam. Porém, Deus continua enviando a sua palavra, o seu pastoreio, da sua mensagem. E nós temos que aprender com o nosso Deus a continuar investindo no bem,
da nossa família. Continuar orando, intercedendo, dando um bom testemunho, levando uma semente de fé na vida de todos que o Senhor coloca no nosso caminho. Amém? Em nome de Jesus. Enquanto há tempo, nós temos que semear a fé. Pois quando a noite vier, então o tempo da oportunidade terá terminado. Mas hoje é momento de luz, é momento de oportunidade de encontrarmos o Jesus Cristo vivo, ressuscitado, e ao invocá-lo, ter vida e vida eterna. Amém? Propósito do nosso coração, meus amigos, é levar essa luz até você também. Assim como Deus tem nos iluminado, nós queremos compartilhar com você. Amém? Continuando aqui, no versículo 2, no final, diz: porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Ou seja, o povo de Corinto tinha aceitado Paulo como mensageiro de Deus e tinha aceitado a mensagem que Paulo estava levando. E eles se tornaram filhos na fé. Quer dizer, eles se tornaram provas vivas de que Deus operou através da vida do apóstolo Paulo, e aquilo que ele semeou teve fruto para o reino de Deus. Então a mesma coisa para nós, a gente tem que continuar levando Jesus, dando um bom testemunho, orando pela nossa família, porque haverá uma grande colheita. Se há os que rejeitam, se há os que dizem não, se há os que perseguem, se há os que criticam, e o mundo inteiro tem se levantado cada vez mais a criticar a obra de Deus, os mensageiros de Deus, a mensagem de Deus. Isso é normal, porque o fim se aproxima e Satanás está furioso, sabendo que pouco tempo resta para ele. Por isso que ele incita muitos corações a se revoltarem contra o Evangelho, contra os mensageiros do Evangelho de Cristo e contra o próprio Deus, consequentemente. Porém, por mais que haja a rejeição, a crítica, as perseguições, vale a pena a gente servir a Deus, a gente orar, a gente levar a palavra de Deus para a nossa família, para aquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida. Porque se há os que não creem, há os que creem. Se há os que rejeitam, há os que aceitam. Se há os que serão condenados, que se condenarão a si mesmos, rejeitando Cristo, haverá os que se salvarão aceitando Jesus, abraçando a fé em Cristo, seguindo seus ensinamentos. Que essas pessoas sejam cada um de nós. Amém? Vamos ver ali em Lucas capítulo 24, nós já estamos nos encaminhando para a parte final da mensagem, e aqui nós temos uma palavra muito forte em Lucas capítulo 24, que fala sobre Jesus, no momento que ele estava indo ali ao céu, depois de já ter ressuscitado, ele apareceu aos discípulos, e ele estava ali se despedindo, fisicamente falando, por um tempo. Porém, ele estava deixando uma palavra no coração dos discípulos. E essa palavra fez toda a diferença. Amém? Lucas capítulo 24, no versículo 49, vai dizer assim: E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então aqui, meus amigos, Jesus está falando que ele estava indo para Deus, ele estava indo para o Pai. Porém, ele deixou uma orientação, que eles deveriam, os discípulos, ficar em Jerusalém até que viessem a receber o batismo no Espírito Santo, para então saírem fazendo a obra, pregando o Evangelho, dando continuidade na pregação do Evangelho. Porém, aqui há um detalhe muito forte. Jesus ele falou que os discípulos deveriam voltar para Jerusalém. Jerusalém foi o lugar
aonde Jesus Cristo foi rejeitado, foi crucificado, foi condenado e crucificado. Se Jesus foi rejeitado, imagina aqueles que estavam com ele. Todos foram rejeitados. Então, Jesus ele trata da seguinte maneira para aqueles que foram rejeitados junto com ele: vocês voltem para Jerusalém, esperem lá, que lá eu vou cumprir a promessa do batismo no Espírito Santo. Oh, glória a Deus! O que a gente aprende com isso? Não é porque nós recebemos um não, porque nós recebemos rejeições, que nós recebemos decepções, que nós devemos desistir da nossa família, desistir do casamento,